A primeira regra é não entrar em pânico, o guia diz. Ele entrega uma roupa grossa para o Marcos. O clima está escaldante e a roupa parece ser quente demais. Você não conseguirá sem ela, ele pontua. Então Marcos veste o macacão e sente calafrios por todo o corpo. Por que ele é tão frio? O guia explica que a roupa é feita com tecido especial de resfriamento e impedirá a hipertermia dentro da caverna. Ele dá um tanque de oxigênio e uma máscara. Vamos mergulhar? O Marcos pergunta. Não, mas seus pulmões podem se encher de água se você não usá-lo. Os joelhos do Marcos estão trêmulos de medo, mas agora não dá mais tempo de desistir. Seja bem-vindo a uma das cavernas mais perigosas do planeta, o guia diz, enquanto entra no espaço escuro que fica no pé de uma montanha. Este lugar é chamado de Caverna dos Cristais e fica no México. O magma vazou ali, proveniente das profundezas do nosso planeta 26 milhões de anos atrás. Ele vinha e resfriava muitas vezes. Havia tanto que acabou formando uma montanha. E junto com o magma, uma água rica em minerais chegou também. Ela passou por túneis de rochas e formou uma caverna debaixo da montanha. Aí uma coisa estranha surgiu nessas águas quentes. Algo que parece ser de outro planeta. O Marcos está descendo pela corda, iluminando a escuridão sem fundo com uma lanterna. O ar se torna quente e pesado. Partículas microscópicas de água estão pairando no ar. Junto com o guia, o Marcos desce 300 metros. Isso é mais que a altura do edifício Empire State, nos Estados Unidos. A temperatura do ar sobe. A sensação é de que estão chegando perto do núcleo da Terra. Por fim, a descida acaba e eles saltam em solo firme. O guia coloca uma máscara de oxigênio e diz ao Marcos para fazer o mesmo. Você não consegue respirar sem ela neste ar úmido e ácido. Seus pulmões podem se encher de água, causando consequências desastrosas. Para o visitante, o ar dali se parece com uma névoa grossa. A temperatura chega a 58 graus. Isso é mais quente que os desertos mais escaldantes do mundo. O Marcos ilumina o próprio caminho e vê uma coisa grande, branca e brilhante. É um feixe enorme de cristal que brota do chão e quase alcança o teto. A caverna toda é cheia dessas coisas grandes. Elas esticam para direções diferentes e descansam no teto e nas paredes. Em alguns locais bloqueiam um caminho e em outros servem como pontes. O Marcos sobe em um dos cristais e caminha sobre ele. O guia explica que cada coluna é feita de gesso, aquela substância usada em construções para fazer revestimentos e paredes. O Marcos toca na superfície dura de um dos cristais. Parece até que alguma civilização antiga é que construiu aquele cenário. O guia diz que tudo dentro da caverna é natural. O lugar foi descoberto por 2 mineradores no ano de 2000. Desde então, os cientistas vêm conduzindo pesquisas ali e descobriram que alguns cristais têm 500 mil anos. No local, também é possível encontrar um dos maiores cristais naturais do mundo, um feixe de aproximadamente 11 metros de comprimento e 55 toneladas. O lugar já foi cheio de água rica em sulfato de cálcio, elemento capaz de formar minerais, e onde prevalece uma variedade de gesso sem cor. A água e o ar quente ajudaram a formar os cristais. A umidade e a temperatura não mudaram com o passar dos séculos, então as colunas continuam a crescer até hoje. Este local é fascinante. O Marcos quer ficar mais tempo para explorar, mas infelizmente é perigoso. Eles podem se perder ou escorregar nas rochas de gesso. Além disso, já estão ficando sem oxigênio, então precisam voltar à superfície. Quando saem da caverna, encontram a polícia. Acontece que os turistas estão proibidos de entrar ali. Até os cientistas precisam de uma autorização especial para ir lá. E não é à toa. Trata-se de um dos locais mais perigosos da Terra. O Marcos e o guia pagam uma multa e deixam o México. A próxima parada é a Itália. Ainda bem que você trouxe uma boa câmera, o guia diz. Esta é uma das cavernas mais fascinantes do mundo. É preciso um bom equipamento para capturar toda esta beleza. Os dois estão dentro de um pequeno barco, navegando ao longo da costa da ilha de Capri, na Itália. Por sorte, não haverá nenhum perigo desta vez. A dupla se aproxima de uma pequena fenda dentro da montanha. Esta é a entrada para a Gruta Azul. O buraco é tão pequeno que só um barco por vez consegue passar por ele. O Marcos e o guia entram em outra dimensão. A caverna é cheia de água. As paredes estão brilhando com uma luz azul vinda das profundezas do lago. O Marcos fotografa tudo e percebe que a entrada pela qual passaram brilha com uma luz branca. São os raios de sol iluminando o lugar quando entram nele. Tem outro buraco debaixo d'água. A luz solar penetra, enchendo o lago com uma espécie de flor brilhante. Mas é hora de seguir viagem. A próxima parada é na Nova Zelândia. Eles chegam na Ilha Norte. Há um local nas profundezas do subterrâneo com cavernas complexas e sinuosas, que surgiram cerca de 30 milhões de anos atrás. A dupla se aproxima da entrada para a caverna escura. O Marcos liga a lanterna. Desliga isso, o guia diz. Você não vai precisar lá dentro? Eles entram. O Marcos fica boquiaberto de tanta surpresa. O lugar todo está cheio de lanternas. São criaturas vivas, vagalumes que emitem uma luz azul. E a sensação é a de estar em outro planeta.
A entrada é controlada, para não prejudicar os vagalumes. Cientistas usam equipamentos automatizados para monitorar o local, medindo a temperatura e o nível de dióxido de carbono necessário para manter a vida dos insetos brilhantes. Se muitas pessoas entrassem, o nível de dióxido de carbono aumentaria. O tempo de visita também é limitado. Então, pedem que a dupla saia dali. Agora vamos ver uma coisa assombrosa, o guia diz. Está preparado? A próxima parada é na Califórnia. O lugar se chama Morning Caverns. A caverna parece comum vista por fora, mas o guia parece um pouco apreensivo e temeroso. Eles prendem a corda no cinto e começam a longa descida. O fundo fica 50 metros abaixo da superfície, altura de um prédio de 15 andares. Não parece tão grande comparado à caverna de cristal. À medida que se desce, o frio e a escuridão aumentam. Em determinado ponto, todos os sons lá de cima desaparecem. Eles começam a afundar lentamente em um silêncio sem igual. O que é isso? O Marcos pergunta assustado. Acho que ouvi a voz de alguém aí embaixo. O guia coloca o dedo sobre a boca, fazendo o sinal para ficarem calados. Um gemido humano alto e prolongado vem das profundezas da escuridão. Nos primeiros segundos, o Marcos congela. Depois, sobe rapidinho pela corda. O guia ri da cara dele. Os dois escutam mais um gemido. O Marcos sai da caverna e puxa a corda do companheiro para tirá-lo de lá também. O guia explica que esta é uma das cavernas mais assustadoras do mundo. O ar e o vento circulam lá embaixo, criando um som parecido com o de um gemido. Os turistas geralmente descem ali para se assustar mesmo. Também já foram encontrados cerca de 100 esqueletos de pessoas antigas no fundo, e ninguém sabe como eles foram parar ali. O Marcos não quer mais voltar para lá. Então pergunta ao guia como as cavernas se formam. Tudo começa quando o solo absorve chuva ácida, que consiste em água e dióxido de carbono. O líquido penetra pelo solo e entra em contato com superfícies de rocha sólida. Quando a água toca o calcário, ou a dolomita, os dissolve e ajuda a formar um espaço vazio, que vai aumentando a cada ano. A chuva continua a cair e se acumula nessa região aberta. Aí a água forma um fluxo, ou um rio subterrâneo. Depois a erosão das rochas sólidas começa. Após milhares de anos, há espaço suficiente para caber um humano. E este espaço acaba se tornando uma caverna. Quando a erosão se junta com estalactites e estalagmites, forma câmaras e pilares impressionantes. Por falar nisso, há uma diferença entre estalactites e estalagmites. As primeiras ficam penduradas no teto, enquanto as estalagmites surgem no chão. Leva cerca de 1 milhão de anos para desenvolver essas paisagens subterrâneas. Então, cada vez que você caminha por uma delas, entra em contato com o passado muito antigo do nosso planeta. Ao longo de milhões de anos, nosso planeta mudou muito. Eras do gelo, movimentação das placas tectônicas, inundações globais, meteoritos. Espécies de animais surgiram e desapareceram ao longo de milênios. Em algum momento de tudo isso, nós humanos surgimos. Agora imagine um lugar que ficou isolado do resto do mundo por 5,5 milhões de anos. Possivelmente muito mais. Um lugar onde nenhum humano jamais havia posto os pés antes. Em 1986, finalmente encontramos a Caverna de Moville. Você vai para o aeroporto e compra uma passagem para a Romênia. Em seguida, aluga um carro e dirige para o sudeste. E procura a cidade de Constança, bem perto do Mar Negro. Seu telefone diz que este é o local, então você para o carro e olha em volta. É o meio de um campo deserto, nada além de uma grande planície sem vida. Então você avista um buraco no chão. Conforme se aproxima, percebe que é um poço que leva para as profundezas da crosta terrestre. Antes de descer pela escuridão, você pega uma corda, um capacete, uma lanterna potente e um tanque de oxigênio. E não esquece de usar a roupa de proteção e máscara de oxigênio. Então desce lentamente e olha ao redor. Está escuro como breu abaixo e você se sente um pouco apreensivo. Mas algo está errado. A escuridão não está frio. Um ar quente sobe das profundezas. Finalmente você sente o chão sob seus pés. Então olha em volta e vê muitos túneis na sua frente que levam para as profundezas da caverna. Eles são cobertos com argila seca. Se movimentando em 4 apoios, você percebe algo: que o ar está ficando mais quente e úmido. Aí sai de um túnel estreito e se vê em uma enorme caverna com um lago no centro. Agora a parte difícil. É necessário mergulhar. No momento em que entra na água, logo sente o cheiro de ovo podre. Você acabou de tocar na água sulfurada e agora o fedorento sulfeto de hidrogênio está por tudo. E isso não é tudo. A caverna também é cheia de dióxido de carbono. O ar fresco normal tem na superfície cerca de 20% de oxigênio, mas aqui ele tem apenas 10%. Isso não é o suficiente para sobrevivermos, mas temos nosso fiel tanque de oxigênio. Ainda assim,
todos os outros gases dão uma terrível dor de cabeça. Você liga a lanterna na potência total e mergulha. De algum jeito, precisa passar nadando por essas fendas subaquáticas estreitas. Existem muitas delas. Isso parece um labirinto subaquático. Você está um pouco preocupado, mas seu tanque de oxigênio ainda está bem cheio. Então se espreme pelas fendas e finalmente encontra uma área aberta. E congela. De cima, de baixo, por todos os lados, você começa a ouvir o som de criaturas rastejantes. O feixe de luz da lanterna mostra milhares de insetos rápidos e escorregadios. Esta caverna contém 48 espécies, 33 das quais completamente novas para nós. Estranhos caracóis brancos rastejam ao longo das paredes. Camarões transparentes, até mesmo pequenos sanguessugas, nadam na água. Centopeias brancas com barbatanas enormes e aranhas transparentes andam ali. Existem até 2 espécies de escorpiões, como se todo o resto já não fosse assustador o suficiente. Escorpiões de água e outro tipo ainda não identificado. Não é exatamente um típico do deserto. Na verdade, nada por aqui parece normal. Todas as criaturas são brancas ou transparentes. Elas não têm olhos, apenas pernas longas e antenas que as ajudam a navegar nas águas escuras. É um paraíso para um diretor de filmes de ficção científica. Você nem imaginaria como são essas coisas todas. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio terá. Surpreendentemente, há ainda mais monstrinhos correndo por lá. O ar é puro metano e dióxido de carbono. Essas pequenas coisas bizarras nunca viram o sol, nem nunca saíram desta caverna. As aranhas, os escorpiões e as sanguessugas ficam com fome, certo? E se alimentam de criaturas menores, como caracóis e vermes. Mas o que as criaturas menores comem? Só então você percebe algo muito estranho na superfície da água. Existe uma substância branca espessa que se parece com espuma. Você toca nela com cuidado. É como se fosse papel higiênico molhado. Ela rasga assim que encosta nela. Mas não é espuma nem papel. São bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Essas bactérias produzem alimento a partir do dióxido de carbono e não a partir do ar, como as plantas e as árvores. Elas usam a água. Isso é chamado de quimiossíntese. Essas minúsculas bactérias excretam os alimentos não utilizados, e outras maiores vêm e os comem. Então os minúsculos caracóis e vermes se alimentam das grandes bactérias. É um ciclo alimentar excêntrico e único nas profundezas de uma caverna aleatória na Romênia. É por isso que é necessário usar aquela roupa de proteção e máscara. Não é apenas para seu conforto e segurança. Sem ela, você pode acidentalmente deixar para trás algumas bactérias humanas da sua pele ou algo assim. Isso poderia arruinar o delicado equilíbrio da vida neste mundo subaquático. A caverna é muito pequena e perigosa para pesquisas científicas caras. Então, você pega algumas amostras de água, terra e ar e sai de lá o mais rápido possível. O local ainda não foi totalmente explorado. As autoridades romenas não permitem que qualquer pessoa mergulhe ali. Vamos ver em alguns anos. Quem sabe o que mais encontrarão por lá? Você volta para o seu laboratório e começa a entender por que aquele lugar é tão importante. As condições na caverna de Moville são quase as mesmas dos primeiros anos de existência da Terra. Naquela época, nosso mundo era protegido do Sol por uma atmosfera densa. Na verdade, é possível que os micróbios achados na caverna sejam os mesmos que existiam naquele período, quando a vida começou. Essas bactérias podem ser incrivelmente úteis. Elas oxidam os gases perigosos, metano e dióxido de carbono. Basicamente os tornam inofensivos. Obrigado, galerinha! A caverna de Moville não é o único lugar extremo da Terra onde a vida ainda encontra uma maneira de sobreviver e se desenvolver. Imagine a Torre Eiffel, em Paris. Agora pense em 10 delas, uma em cima da outra. E em uma perfuração com essa profundidade. Entendeu? Ainda existe vida, mesmo num local tão fundo assim. Quase não há oxigênio lá. A pressão é incrivelmente alta e é mais quente que o mais quente dos desertos. Bem-vindo ao Império dos Nematóides. Os nematóides são vermes e esses carinhas roliços são duros como pregos. Quando não há ar nem comida ou é muito quente, eles se transformam. É o chamado estágio Dauer. É um estado de inércia, de hibernação profunda. O metabolismo dos vermes fica mais lento. É como se eles fossem dormir por um longo período e só acordassem quando houvesse ar ou comida suficiente ao redor. Ou quando esfriasse satisfatoriamente. E você não precisa cavar tão fundo para encontrar essas criaturas. Os nematóides são encontrados em todo o mundo.
Eles vivem em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, no frio rigoroso da Antártica, dentro dos animais e até mesmo no interior do corpo humano. Você não precisa viajar para Marte para descobrir um cenário de outro mundo. Existem locais na Terra que parecem inacreditáveis. A depressão Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes, secos e inacessíveis de qualquer lugar do planeta. É um grande deserto onde quase não chove, mas ainda há muito líquido ao redor. Ele fica sobre 2 vulcões ativos, de modo que o magma líquido quente geralmente flui debaixo da crosta terrestre. Existem também lagos coloridos, cheios de água ácida. O sal dos lagos reage com minerais vulcânicos, formando figuras bizarras que parecem o cenário de um filme de ficção científica. Gases tóxicos e vapores de cloro sobem dos lagos, o que faz deste um dos lugares mais perigosos da Terra. Você precisa de uma máscara de gás para sobreviver, mas a vida sempre encontra um caminho. Existem seres vivos ali, mesmo em um lago tão quente que a água ácida chega a ferver. Os micróbios vivem felizes nos lagos e nas rochas ao redor. Se algo pode sobreviver aqui, vai saber. É possível encontrar outro sobrevivente durão no deserto de Lut, no Irã. Ali foi identificado recentemente um novo e especial tipo de crustáceo. Essa criatura vive em pequenos lagos que aparecem de vez em quando graças às chuvas do deserto. A espécie é capaz de sobreviver por décadas em sedimentos secos, apenas esperando por um pouquinho de água. Então, todas essas são formas de vida muito pequenas. Está a fim de encarar alguns monstros? Os cientistas acabaram de descobri-los, nadando nas águas da Antártica. Aranhas do mar assustadoras, estrelas do mar enormes, criaturas transparentes parecidas com camarões. Em um mês, os pesquisadores encontraram cerca de 30 mil criaturas marinhas, muitas delas nunca vistas antes. Vai saber o que mais tem lá embaixo. Imagine labirintos escuros, bem profundos, bem subterrâneos. Eles estão cheios de perigos ocultos e descobertas inesperadas. Pegue sua lanterna e deixe-me levá-lo em um passeio pelas cavernas mais assustadoras de todos os tempos. E o primeiro destino de nossa lista é Cathedral Caverns, no Alabama. Originalmente, esse lugar era chamado de Batcave, Caverna do Morcego, mas depois foi renomeado por causa de sua aparência. Ao se aproximar, você não pode deixar de notar sua enorme entrada, medindo 38 metros de largura e 8 metros de altura. Mas essa grande entrada é apenas o começo. Dentro da caverna, há algumas das mais belas formações que a natureza já criou. Uma das mais famosas é provavelmente a Goliath, uma estalagmite gigante de 14 metros de altura, com uma circunferência de 74 metros. Outros locais incríveis que você pode querer visitar incluem um homem das cavernas, que se equilibra no topo de uma parede de pedra de fluxo, uma cachoeira congelada e uma floresta de estalagmites altas. Você deve estar curioso, como um lugar tão emocionante entrou na lista das cavernas mais assustadoras do mundo? O fato é que o tamanho da caverna ainda é desconhecido, e apenas cerca de 3 quilômetros dela estão mapeados e abertos ao público. Mas a caverna pode e de fato mostra seu lado perigoso de tempos em tempos. Por exemplo, os diretores do filme de ficção científica de 1984 What Waits Below, O Que Espera Lá Embaixo, filmaram muitas cenas na Cathedral Caverns. Mas durante as filmagens, 17 membros do elenco e da equipe sofreram envenenamento por monóxido de carbono e tiveram de ser levados imediatamente para um hospital, evitando por pouco consequências graves. Mas vamos seguir para a Moaning Cavern, na Califórnia. O que a torna particularmente assustadora é o bizarro som de respiração. Ele é produzido pela água que escorre por aberturas semelhantes a garrafas na base da caverna. Se uma pessoa que não conhece a natureza dessa respiração se aproximar, essa respiração sinistra pode fazer com que ela se afaste do local. Por outro lado, esses sons de gemidos podem ter despertado a curiosidade de algumas almas aventureiras. E, em geral, isso não terminou bem. Pesquisadores encontraram os restos mortais de mais de 100 pessoas pré-históricas que caíram no abismo de 125 metros da caverna há cerca de 13 mil anos. Hoje em dia, é possível fazer um passeio pela caverna, mas não mais fundo do que 150 metros na abertura vertical.
Se estiver se sentindo particularmente ousado, você pode descer de rapel, mas ainda terá que sair usando uma escada de ferro forjado de aparência gótica. Tome cuidado para não escorregar, a descida é muito longa. A próxima caverna que visitaremos é sinistramente chamada de Hellhole. Você pode encontrá-la em West Virginia. Ela é famosa o suficiente para inspirar alguns filmes de terror. Apesar do nome, o local é frio, mas não menos assustador por essa discrepância. A temperatura média dentro da caverna é de 8 graus Celsius, o que a torna o lar perfeito para uma grande variedade de morcegos e outros habitantes raros das cavernas. De fato, no inverno, a caverna abriga cerca de metade da população mundial de morcegos orelhudos da Virgínia. Essas criaturas estão criticamente ameaçadas de extinção e são altamente vulneráveis. Mas isso não impedirá que um arrepio percorra sua espinha quando você vira uma nuvem de 20.000 morcegos rangendo e batendo as asas. A Bell Witch Cave é uma formação relativamente pequena localizada no Tennessee. E apesar de sua aparência inocente, ela serve de ponto focal para uma história igualmente fantástica e aterrorizante. De acordo com a lenda, no início do século XIX, o fazendeiro e sua família sofreram com as travessuras de um fantasma. Ele fazia muito barulho à noite, arrancava lençóis das camas e até atacava fisicamente o fazendeiro e alguns membros de sua família. Por fim, o fazendeiro faleceu e um frasco com um líquido preto desconhecido foi encontrado ao lado dele. Algumas pessoas acreditavam que o fantasma o havia envenenado de alguma forma. Logo depois disso, o espírito deixou a família do fazendeiro em paz. Os moradores locais tinham certeza de que o fantasma havia retornado a uma caverna perto da fazenda. Eles também acreditavam que a criatura mística prometia voltar quando fosse a hora certa. Até hoje, os habitantes locais relatam ocorrências estranhas ao redor da caverna. Eles juram que essas ocorrências estão ligadas ao fantasma, que no passado provocava a família do fazendeiro. Aposto que não importa quanto você seja cético, a caverna fará sua pele arrepiar. E essa é a Wind Cave, em Dakota do Sul. À primeira vista, pode parecer que não há nada de muito assustador nessa caverna. Nenhuma massa de morcegos agitados, nenhum vestígio antigo ou gases tóxicos. Mas a caverna abriga uma característica geológica muito rara e arrepiante. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará uma rede mais extensa de calcita boxwork. Como a Wind Cave criou as condições perfeitas para os restos de boxwork? Isso ainda é um mistério, mas o que você percebe é que esse boxwork se assemelha a uma enorme teia de aranha. Embora seja apenas uma anomalia geológica, é difícil olhar para o boxwork e não imaginar toneladas de aranhas das cavernas deslizando ao longo desses finos fios de minerais endurecidos. Agora, deixe-me levá-lo a um lugar que parece ser de outro mundo. Não há nada de misterioso ou perigoso, mas ele é um tanto único. A vida dentro dessa caverna está isolada do mundo exterior há cerca de 5,5 milhões de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido a esse longo isolamento, as condições no interior da caverna Movile são como em nenhum outro lugar do mundo. Apesar da grave falta de luz solar dentro da caverna e da toxicidade do ar, um ecossistema único está florescendo lá. A caverna está localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, e foi encontrada pela primeira vez em 1986. Hoje em dia, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial, mas mesmo que você a tenha, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis de calcário super estreitos e poços verticais. Portanto, aqueles que sofrem de claustrofobia não devem entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, o que significa que não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como breu dentro da caverna. Mas apesar, ou devo dizer graças a esse coquetel de condições extremamente adversas, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. A vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo realizado em 1996, os cientistas identificaram 48 espécies vivendo no local. 33 delas são exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula. Elas têm membros e antenas longos, o que as ajuda a navegar no escuro. Elas também não têm visão e não possuem pigmento, o que faz sentido.
Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora prepare-se para explorar mais uma caverna, não menos incrível, mas muito diferente. Essa é a Giant Crystal Cave, Caverna do Cristal Gigante, também conhecida como Cave of the Crystals, Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais enormes foram encontrados no ano 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros entraram na caverna seca a pé e viram os cristais. Esses cristais impressionantes são, na verdade, enormes pilares de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento. Mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas passaram a se recombinar em gesso, e então cristais de cor branca tomaram conta da caverna. E como permaneceram debaixo d'água, puderam continuar crescendo. Em 1991, em algum lugar nas exuberantes selvas do Vietnã Central, um madeireiro local encontrou um buraco misterioso entre a folhagem e os arbustos. Ele se aproximou do buraco e sentiu um vento forte soprando em seu rosto. Então, ouviu um som estranho das profundezas das cavernas e percebeu que era o som de um rio. O madeireiro não verificou a caverna, mas decidiu voltar para lá com uma lanterna e uma corda. Quando voltou, não conseguiu encontrar a caverna de jeito nenhum. Ele passou alguns anos procurando por ela. Finalmente, nos anos 2000, o madeireiro conseguiu localizá-la novamente. Em 2009, ele levou cientistas para este lugar. Eles descobriram que a caverna, chamada Son Doong, é a maior do mundo. Tem tanto espaço aqui que você ouvirá um longo eco se gritar. A passagem principal de Son Doong atinge 200 metros de altura em alguns pontos, o que é mais da metade da altura do Empire State Building. A área da caverna é tão grande que um quarteirão inteiro da cidade de Nova York, com arranha-céus de 40 andares, caberia lá. Há um labirinto subterrâneo profundo sob as selvas do Vietnã, escondendo 3 das maiores cavernas do mundo. E Son Doong é a número 1 nessa lista. O vasto espaço interno é preenchido com várias plantas, microclimas únicos e paisagens diferentes. Tem uma verdadeira selva crescendo no subsolo. Tornou-se possível graças ao teto que desmoronou em alguns pontos. Isso permite que a luz solar penetre lá de cima. Existem enormes estalactites de 76 metros de altura nos tetos e paredes, o que é mais do que o comprimento de um Boeing comercial. Elas existem há algo entre centenas de milhares e milhões de anos. Alguns depósitos de calcário têm mais de 450 milhões de anos. Isso significa que eles existem desde muito antes dos dinossauros. Além da selva, também há muitos rios na caverna. Eles foram formados por causa da água da chuva descendo de buracos no teto. Esses rios são suaves e rápidos, como tobogãs em um parque aquático. Mas descer neles como se fossem tobogãs não é a melhor ideia, já que podem levá-lo a um dos longos labirintos que existem na caverna. E ainda não sabemos para onde eles vão. Você pode acabar em uma parte desconhecida da caverna. Foi o que aconteceu em 2018. 3 mergulhadores descobriram acidentalmente novas áreas em Son Doong. A caverna acabou sendo muito maior do que se pensava. Eles mergulharam em um dos lagos da caverna e atingiram uma profundidade de 78 metros. Na parte inferior, encontraram um túnel separado. Mergulhadores baixaram uma linha de pesca com um peso de chumbo e descobriram que esse lugar atinge uma profundidade de 120 metros. E o túnel tem mais de 1 quilômetro de comprimento. Ainda não sabemos o tamanho exato do túnel. Son Doong também se conecta a outra caverna enorme. Há muitas coisas que você pode ver em Son Doong, além de labirintos subterrâneos e rios. Você pode encontrar ambientes espaçosos com lagos e caminhar por horas ao longo de corredores escuros nas montanhas. Esse lugar é incrivelmente bonito, mas perigoso ao mesmo tempo. E o mais legal é que você pode passear lá. Desde 2013, a caverna Son Doong está aberta aos turistas.
No entanto, não é uma simples caminhada fácil para tirar algumas selfies. A expedição à caverna dura vários dias. Pelo primeiro dia e meio, você explorará a terceira maior caverna do mundo, e só depois disso chegará a Sondung. O caminho o levará através de rios, selvas densas, montanhas e rochas. Você pode conhecer muitos pássaros exóticos, macacos e outros animais. E de acordo com muitas pessoas, o caminho para a caverna é ainda mais impressionante do que a caverna em si. Quando chegar ao seu destino, passará os dias seguintes explorando Sondung. Juntamente com outros turistas, guias profissionais e carregadores, você dormirá em tendas em diferentes lugares da caverna todos os dias. Você verá algumas paisagens deslumbrantes e, prepare-se para isso, fósseis majestosos de 400 milhões de anos. Também tem os ambientes escuros com lagos que são bons para nadar. Essas expedições aventureiras se tornam mais populares a cada ano. As pessoas que visitaram a caverna dizem que é o lugar mais incrível que já viram. Outra caverna incrível está localizada na Indonésia, na Ilha de Flores. É bem pequena, mas contém coisas incríveis em seu interior. Em 2003, um grupo de cientistas descobriu artefatos antigos aqui, incluindo fósseis de ferramentas primitivas como pedras afiadas. Cientistas perceberam que centenas de milhares de anos atrás, esse lugar era o lar dos nossos ancestrais distantes. Aí, eles encontraram um esqueleto feminino muito incomum. Aquela mulher tinha apenas 1 metro de altura. Essa é a altura até a cintura de uma pessoa adulta média. No entanto, essa mulher não tinha problemas com a coluna vertebral ou com o desenvolvimento de seus ossos. Este e outros esqueletos encontrados na caverna pertenciam a ancestrais humanos desconhecidos. Os cientistas chamaram essa espécie de Homo floresiensis, ou simplesmente Hobbit. O peso da mulher era de cerca de 16 a 35 quilos. A análise do crânio e ossos mostrou que ela tinha cerca de 30 anos. Os hobbits provavelmente viveram na Terra entre 190 mil e 50 mil anos atrás. Há uma chance de eles terem conhecido os ancestrais dos humanos modernos. A caverna seguinte fica na Turquia. Imagine que você mora em uma casa antiga e decide fazer uma reforma. Você tira todas as coisas velhas dos quartos. O último lugar a se mexer é o porão. Você quase nunca entrou lá e não tem ideia do que ele esconde. Mas é bem espaçoso. Então você decide transformá-lo em uma sala. Derruba a parede e descobre a entrada de uma caverna. É um túnel que leva ao subsolo. Você caminha pela caverna e vê uma verdadeira cidade subterrânea. Isso aconteceu na Turquia em 1963. Um dos moradores descobriu uma passagem secreta para uma cidade perdida em seu porão. Cerca de 20 mil pessoas poderiam morar lá. Havia espaço suficiente para armazenar alimentos e gado. Não é apenas um labirinto de túneis. Tem uma capela, uma escola, estábulos, cozinhas, paredes e outros sinais de civilização. A cidade foi construída na era bizantina, nos anos 780 a 1180. Não é a única lá embaixo e está conectada a muitos túneis subterrâneos e cidades que se estendem por vários quilômetros. Vamos terminar nossa jornada na caverna mais estranha e assustadora. Vamos para o sudeste da Romênia, perto do Mar Negro. Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode encontrar um buraco. Ele é um túnel que leva ao subsolo profundo. O ar no interior da caverna tem altos níveis de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Em condições normais, o ar que respiramos contém cerca de 20% de oxigênio, mas aqui tem apenas 10%. Você não será capaz de respirar livremente sem um tanque de oxigênio. A água e o ar aqui estão envenenados. Quase nenhum animal é capaz de viver em tais condições, pelo menos os que conhecemos. E essa caverna tem 48 espécies de organismos vivos, 33 das quais são novas espécies desconhecidas. As coisas que vivem aqui podem assustá-lo, especialmente se você tem medo de insetos. Caracóis brancos estranhos e aranhas brancas rastejam pelas paredes. Uma espécie desconhecida de sanguessuga e camarão transparente nada na água. Diplópodes brancos com antenas enormes rastejam pelo chão. Aqui você também pode encontrar um tipo desconhecido de escorpião com um corpo branco transparente que não se parece com nenhum outro tipo de escorpião. Nenhum animal aqui se parece com os que conhecemos. Todas as criaturas da caverna são brancas ou transparentes. Não têm olhos, mas têm patas longas e antenas que ajudam a se localizar no ambiente. Plantas não podem viver aqui sem luz solar e ar puro. Isso significa que o oxigênio não é produzido nesse lugar. Mas então, como essas criaturas conseguem sobreviver? A resposta está na água.
A superfície do lago e das poças aqui é coberta com uma espuma estranhamente em movimento. Essa substância é um organismo vivo. Consiste em 1 bilhão de bactérias chamadas autótrofas. Plantas comuns absorvem dióxido de carbono e usam fotossíntese para produzir oxigênio. Essa caverna está cheia de dióxido de carbono. As autótrofas absorvem e secretam pequenas partículas de alimentos. As bactérias se alimentam dessas partículas. Organismos maiores então se alimentam dessas bactérias, e assim por diante. No final, há comida suficiente para todos. Esse processo é chamado de quimiossíntese. É como a fotossíntese, mas usa água em vez de luz solar em reações químicas. Nessa caverna, a evolução criou um sistema biológico completamente único, separado do resto do mundo. Em novembro de 1922, um menino caminhou pelas montanhas do deserto do Egito e descobriu alguns degraus antigos esculpidos na rocha. Posteriormente, esse achado se tornou uma das maiores e mais significativas descobertas arqueológicas do mundo. O degrau fazia parte da tumba intocada de Tutankhamon. Os arqueólogos encontraram cerca de 5.000 objetos antigos, incluindo joias, tecidos, vasos pintados e máscaras funerárias. Você provavelmente já viu algum, que se tornou um dos atributos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Mais de 100 anos se passaram desde então, e agora a humanidade finalmente se aproximou de outra revelação em grande escala, a tumba de Cleópatra. Essa rainha foi a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito e ocupou o trono de 51 a 30 a.C. Há muitos registros antigos sobre Cleópatra, seu reinado e sua personalidade em comum, mas até agora ninguém havia descoberto os segredos sobre sua morte e o local do sepultamento. Então, a arqueóloga Kathleen Martinez vem estudando registros antigos e templos ao redor de Alexandria por décadas e concluiu que a tumba da rainha deveria estar localizada sob a antiga Taposiris Magna, fundada em 280 a.C. Essa era uma grande cidade na costa norte do Egito, onde dezenas de milhares de pessoas se dedicavam ao comércio e à indústria. E parece que as suposições da doutora Martinez estavam corretas. Ela e um grupo de arqueólogos descobriram um túnel subterrâneo secreto perto de Alexandria, com cerca de 1 quilômetro e 300 metros de comprimento. Ele foi cortado na rocha sob o templo de Taposiris Magna. Durante outras escavações, foram achadas muitas coisas que indicam que a tumba de Cleópatra está nas profundezas do local. Também é possível que ela esteja enterrada ali junto com o comandante romano Marco Antônio. De acordo com registros antigos, ele e Cleópatra se amavam e juntos se opuseram ao Senado romano, que declarou Marco Antônio um traidor. O fato de desastres naturais terem ocorrido no território de Taposiris Magna por milhares de anos pode complicar as escavações. Terremotos e inundações destruíram a cidade e possivelmente inundaram seus túneis subterrâneos, mas os especialistas esperam que a antiga tumba permaneça intocada e que esconda muitos tesouros e registros sobre a vida real do Antigo Egito durante o reinado da última dinastia. Há uma chance de que as escavações sejam feitas debaixo d'água e na lama. Isso exigirá muito tempo e recursos financeiros, mas os arqueólogos têm certeza de que valerá a pena. De qualquer forma, é muito cedo para dizer que Cleópatra está realmente enterrada lá, mas os cientistas encontraram muitas coisas no túnel que indicam o fato, incluindo vasos de barro, dezenas de moedas com a imagem dela e de Alexandre o Grande, bem como um busto com a imagem da rainha egípcia. Ela ainda é uma das personalidades mais populares do Egito e em pé de igualdade com Ramsés III e Tutankhamon, tendo inspirado muitos filmes, pinturas e livros. Mas o que a tornou tão popular? Ela ficou famosa por sua inconsistência. A monarca era uma governante bonita e inteligente que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais dizem que ela conhecia química, matemática e filosofia e pode ter escrito vários livros científicos. Sabia vários idiomas e tinha excelentes habilidades diplomáticas. Ao mesmo tempo, há muitas lendas de que era uma mulher fatal que deixava muitos homens loucos. Entretanto, não há evidências de que sua beleza fosse incomparável. A imagem de uma modelo deslumbrante foi criada por Hollywood ao fazer vários filmes em que atrizes famosas a interpretaram. E o imperador romano Otávio, filho adotivo de Júlio César, criou especialmente a imagem de Cleópatra como uma sedutora insidiosa porque ele era seu inimigo. Embora tenha nascido no Egito, seus ancestrais eram gregos, entre os quais estavam um dos generais de Alexandre o Grande. Entretanto, o povo a amava. Ela aprendeu o idioma e era muito sensível às tradições do país. Conhecia bem a história, a mentalidade e os costumes locais. Elevou o nível de sua economia e fortaleceu seu status como uma potência mundial.
Grande parte disso foi possível graças à sua astúcia e imponência. Ela adorava apresentações teatrais e celebrações luxuosas. Sabia como surpreender as pessoas e dar um show. Mas por trás da imagem externa de amante do luxo, havia uma governante inteligente e calculista. O Egito Antigo era rico e luxuoso, e Cleópatra fez de tudo para aumentar sua riqueza e fortalecer sua posição no cenário internacional. Por exemplo, uma vez entrou em conflito com o irmão, Ptolomeu XIII. A rainha sabia que não seria capaz de resistir a ele, então decidiu atrair Júlio César para o lado dela. O imperador romano chegou a Alexandria, local do encontro, mas Ptolomeu sabia dos planos dela e estava prestes a impedi-la de ir até lá. Então, em vez de uma chegada rica e barulhenta, Cleópatra decidiu fazer uma visita discreta. Ela se enrolou em um tapete ou saco de linho que os servos do imperador levaram para os aposentos particulares de César. Ao sair do tapete, impressionou o imperador romano com sua beleza e determinação. Como resultado, eles se apaixonaram e se tornaram aliados próximos. Depois de algum tempo, ela impressionou outro romano influente para fins diplomáticos. A rainha chegou para encontrar Marco Antônio em uma barcaça dourada com velas roxas e remos prateados. Cleópatra estava vestida com a imagem de Afrodite e sentada sob um magnífico dossel. Seus servos se vestiam como cupidos, sopravam um leque e queimavam incenso. Mas a monarca criou esse espetáculo por um motivo. Sabia que Marco Antônio reverenciava a mitologia grega e se considerava a personificação de Dionísio. Como resultado, ele ficou tão impressionado com essa mulher que acabou se casando com ela. Cleópatra defendeu sua coroa, fortaleceu sua aliança com Roma e teve 3 filhos com Marco Antônio. No Egito, eles davam grandes festas e desfrutavam da riqueza e do poder. No entanto, o relacionamento de um oficial de alto escalão com a rainha egípcia causou um escândalo em Roma. Octaviano era o principal oponente de Marco Antônio na luta pelo poder e, por isso, explorou a situação para manchar a reputação do concorrente. Ele usou propaganda para fazer de Cleópatra uma sedutora insidiosa aos olhos dos cidadãos romanos e acusou o governante de sucumbir aos encantos dela. O Senado romano apoiou Otávio e declarou a monarca como inimiga. Em 33 a.C., esse conflito atingiu um ponto alto quando a marinha de Marco Antônio entrou em confronto com a frota de Otávio. Este último venceu e forçou seu inimigo a fugir para o Egito com Cleópatra. De acordo com alguns registros, eles se refugiaram perto de Alexandria. Perseguidos pelos romanos, se esconderam em um dos palácios da monarca e encontraram seu fim. Algumas lendas dizem que ela era especialista em venenos, então teria provocado uma cobra venenosa, uma víbora ou uma cobra egípcia para que a mordesse. Além disso, de acordo com outra lenda, ela se picou com uma agulha venenosa. Há uma teoria de que Cleópatra sempre carregava uma ampola de veneno dentro de sua escova de cabelo, e caso fosse encurralada, molharia a agulha com esse veneno e se picaria. Nada disso pode ser dito com certeza. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a verdade. Talvez quando chegarem ao túmulo dela, o mundo tenha mais respostas sobre seu trágico destino. Ela é considerada a última governante do Egito. Após sua morte, Otávio saqueou seus palácios e templos e retornou a Roma, onde se tornou o principal imperador. Ele governou o país com sucesso e expandiu suas fronteiras. Seu reinado terminou quando o governante completou 75 anos. A história mundial teria sido diferente se Cleópatra e Marco Antônio não tivessem perdido aquela batalha naval. A propósito, você sabia que se passou mais tempo entre o reinado de Cleópatra e o voo de Neil Armstrong para a Lua do que entre o reinado da rainha egípcia e a construção da Grande Pirâmide de Gizé? Armstrong deu um passo no satélite da Terra em 1969, 2038 anos após o nascimento da monarca do Egito, e a construção da pirâmide ocorreu em 2560 a.C. Imagine o quão longa é a história do Antigo Egito. Cleópatra está mais próxima de nós no tempo do que das pirâmides. Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante. Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente.
Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo. Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817. Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não têm nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual. Munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo. Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor. Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro. Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos.
Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno. A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte, o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo. Casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20 mil lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o Hall da Fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia. Há 54 mil anos, havia um grupo interessante que vivia em cavernas. Um pai, uma filha e alguns outros membros que eram seus parentes próximos. E o mais legal é que eles foram a primeira família de Neandertal que conhecemos. Uma equipe de cientistas estudou o DNA antigo de seus dentes e ossos para saber mais sobre a sociedade humana primitiva. E essa pesquisa mostrou uma coisa legal. Eles provavelmente viveram juntos nessas cavernas ao mesmo tempo. Havia 11 neandertais em uma caverna e 2 em outra que ficava em algum lugar próximo. Portanto, havia 13 deles, 8 adultos e 5 crianças. Juntamente com seu DNA, os cientistas também encontraram ferramentas de pedra e ossos de animais. Os neandertais são os parentes humanos antigos que, sem dúvida, são os mais próximos de nós. Seu crânio era longo e achatado, se o compararmos com o do Homo sapiens, que é mais globular. Também tinham essa proeminente crista específica da sobrancelha, acima dos olhos. Você também pode reconhecê-los facilmente pelo rosto, com a parte central da face projetada para frente. Além disso, eles tinham um nariz grande e largo. Alguns acreditam que o nariz era uma forma de se adaptar à vida em ambientes frios e secos. Quando a parte interna dele é maior, umedece e aquece melhor o ar que respiramos. Ao contrário de nós, eles não tinham muito queixo. Além disso, as marcas de arranhões nos dentes da frente nos dizem que os neandertais os usavam como uma terceira mão quando preparavam alimentos e trabalhavam com os materiais que utilizavam. Seus corpos eram fortes e musculosos, com ombros e quadris largos. Sua altura média era de 1,50 m a 1,70 m, com peso de 65 a 83 quilos. Sua aparência atarracada, com ossos curtos nos braços e pernas, minimizava a superfície da pele, protegendo-os melhor do frio. Sua expectativa de vida era de cerca de 30 anos, embora alguns fossem mais longevos. Os neandertais habitaram as regiões que hoje são a Europa e a Ásia por mais de 350 mil anos. Eles desapareceram por volta de 40 mil anos atrás. Foi mais ou menos nessa época que encontramos vestígios do Homo sapiens na Europa. Suas famílias eram grupos unidos de 10 a 20 pessoas. Isso é muito menos do que a população de qualquer comunidade humana antiga ou moderna.
é mais parecido com o tamanho de grupos de espécies ameaçadas de extinção e perto de ser extintas. Esses neandertais viviam em suas cavernas dentro de pequenas comunidades, mas não isolados do resto de sua espécie. Eles dependiam uns dos outros para sobreviver e cuidavam de todos, especialmente daqueles que não podiam tomar conta de si mesmos. Além disso, suas cavernas não eram tão primitivas quanto poderíamos imaginar. Por exemplo, havia um buraco perto das lareiras que provavelmente era usado para aquecer a água. Os espaços também eram organizados, com áreas para dormir, para o lixo, para a fabricação de ferramentas de pedra e para o preparo da comida. Os neandertais viajavam pelos vales dos rios para capturar suas presas, como bisões, íbex, cavalos e outros animais. Eram habilidosos no planejamento de suas estratégias. Alguns estudos mostraram que tinham conhecimento dos padrões de migração das renas. Assim, planejavam suas ações de acordo com as previsões sobre o lugar para onde suas presas poderiam se deslocar. Um dos maiores animais que perseguiam era um mamute lanudo. Você o conhece, um parente dos elefantes modernos, coberto de pelos e com peso de mais de 5 toneladas, extinto há muito tempo. E estudos mostraram que os mamutes lanosos e os neandertais compartilhavam algumas características genéticas. Isso não chega a ser assim tão surpreendente. Ambas as espécies se desenvolveram a partir de ancestrais africanos antes de conseguirem se adaptar aos climas frios e rigorosos da Eurásia durante a Idade do Gelo. Portanto, enfrentaram condições semelhantes e ambas foram extintas mais ou menos na mesma época. Os neandertais também usavam pedra para fazer ferramentas, semelhantes às dos outros seres humanos primitivos, como raspadores e lâminas feitas de lascas de pedra. Aquelas que os cientistas encontraram em ambas as cavernas estudadas foram criadas usando as mesmas matérias-primas. Isso significa que as comunidades provavelmente se encontravam e interagiam umas com as outras de alguma forma. Até o século XX, muitos pensavam que os neandertais eram muito diferentes dos humanos modernos, considerando sua genética, aparência física e comportamento. Porém, descobertas mais recentes sobre essa população fóssil eurasiana bem preservada mostraram que algumas das pessoas que a compunham eram semelhantes às de hoje. Os neandertais viveram antes e durante a última idade do gelo, o Pleistoceno, em alguns dos lugares mais inóspitos em que os seres humanos já habitaram. Além de suas ferramentas e da captura de animais, também colhiam plantas da região e comiam vegetais cozidos com relativa frequência. Sua capacidade de sobreviver por dezenas de milhares de anos durante a última era glacial é um bom exemplo de como os seres humanos podem se adaptar a praticamente qualquer situação. Os neandertais criaram a arte rupestre mais antiga de que se tem conhecimento. Os cientistas exploraram 3 cavernas espanholas habitadas por eles e todas tinham pinturas em preto e vermelho de pontos, animais e símbolos geométricos, além de impressões de mãos, estêncseis de mãos e gravuras. Essas pinturas foram feitas há mais de 60 mil anos. Como o Homo sapiens chegou à Europa 20 mil anos depois disso, podemos presumir que os neandertais eram a única espécie humana no continente naquela época. Então devem ter sido eles que criaram essa arte. Sem contar que essas cavernas ficavam a 700 quilômetros de distância. Ou seja, não era como se apenas alguns dos neandertais a conhecessem. As pinturas eram obviamente sua tradição de longa data. Eles também eram grandes fãs da moda. Faziam suas próprias joias, algumas com garras de águia. Os exemplos mais antigos que encontramos têm quase 130 mil anos. É provável que também usassem pigmentos para camuflar ou decorar seus corpos. Além disso, o Homo sapiens não era a única espécie que usava fogo. Os pesquisadores analisaram mais de 140 locais com lareiras em toda a Europa e perceberam que os neandertais também utilizaram fogo por muito tempo. Esses sinais incluíam carvão vegetal, ossos queimados e artefatos de pedra aquecida. O fogo servia para cozinhar alimentos e fabricar ferramentas. Eles colocavam hastes de madeira em pedaços de pedra com piche, que seria como uma cola natural. Como a queima da casca das bétulas é a única maneira de produzir esse líquido pegajoso, os neandertais devem ter sido capazes de controlar o fogo. A maioria das pessoas imagina que eles provavelmente grunhiam, mas isso não é verdade. E também não soavam como nós. Seu tórax grande, sua postura e o formato de suas gargantas provavelmente resultavam em uma voz mais alta e aguda do que a humana média.
Esses antigos habitantes do planeta provavelmente não tinham um vocabulário sofisticado como o nosso, mas podiam ter uma fala complexa porque contavam com um osso hioide. Trata-se desse pequeno elemento que também temos em nosso pescoço, que sustenta a raiz da língua. É o mesmo recurso que nos permite vocalizar. Os neandertais eram mais parecidos conosco do que poderíamos esperar. Alguns estudiosos acreditam que até construíram barcos para que pudessem navegar pelo Mediterrâneo. E não é que viveram em algum lugar, foram extintos e depois os humanos modernos apareceram. Parece que esses grupos se encontraram há cerca de 100 mil anos na Península Arábica ou no Oriente Médio. Foi nessa época que os primeiros grupos de humanos modernos saíram da África. Os pesquisadores analisaram o DNA de uma das mulheres de Neandertal que viveu há mais de 50 mil anos e ele também incluía a genética dos humanos modernos. Algumas características que temos, como cor da pele, do cabelo, humor e padrões de sono, estão relacionadas à quantidade de luz solar que recebemos. Os neandertais moravam na Europa e na Ásia por muito tempo antes da chegada dos humanos modernos, então estavam acostumados a menos luz solar em comparação com os que vieram da África. Eles tinham características diferentes devido à exposição a menos luz solar, e estas foram transmitidas aos seus descendentes quando tiveram filhos com humanos modernos. Em outras palavras, algumas das características que os humanos têm hoje são influenciadas pelos genes dos neandertais. Por exemplo, os notívagos geralmente possuem genes de Neandertal. Além disso, cerca de 1% dos neandertais tinham pele clara, cabelos ruivos e talvez até sardas. Há muitos mitos em torno da maior estrutura já construída pelo homem, a Grande Muralha da China. Alguns dizem que ela é tão grandiosa que é visível do espaço, outros afirmam que é possível vê-la até da Lua. Outras teorias sugerem que os construtores da muralha foram deixados dentro dela. Lamento desapontá-lo, mas todas essas histórias impressionantes são apenas mitos. No entanto, mesmo com essas histórias desmascaradas, a Grande Muralha da China é uma estrutura impressionante e realmente de tirar o fôlego. Portanto, deixe-me contar sua verdadeira história. Atualmente, a China é um dos países mais populosos do mundo, com cerca de 1,4 bilhão de habitantes. É também uma das nações mais antigas do mundo, tem 3.500 anos de história escrita contínua, mas a civilização existia muito antes disso. Há uma teoria de que enquanto o continente europeu, por exemplo, provavelmente foi alcançado por humanos vindo da África, a China não foi povoada por colonos que vieram de outro lugar. Algumas pessoas acreditam que a civilização chinesa se formou a partir de povos locais da Idade da Pedra que viviam no território desde o período pré-histórico. Então, agora a Grande Muralha da China. Ela é realmente grande, mesmo para os padrões atuais, estendendo-se por mais de 21 mil quilômetros. Para se ter uma ideia melhor, é quase 5 vezes a distância entre Nova York e Los Angeles, ou até um pouco maior do que a distância entre os polos norte e sul. Mesmo nos tempos modernos, as pessoas nunca construíram nada parecido com esse tamanho. É claro que não foi preciso um dia para construir a Grande Muralha da China. 2? Continue. Na verdade, a muralha estava sendo construída há séculos. Talvez você saiba que as cidades antigas tinham muros ao seu redor para se protegerem de invasores. Sim, as cidades chinesas também os tinham. O primeiro imperador chinês uniu o país em 220 a.C. e teve uma ideia brilhante, mas muito ambiciosa: transformar todas as muralhas das cidades em uma grande muralha que defenderia a fronteira do país contra ataques do norte. Um general de confiança dirigiu a construção, recrutando um grande grupo de trabalhadores, soldados, plebeus e condenados. Naquela época, o muro era construído com terra batida e madeira. Em alguns lugares estrategicamente importantes, as seções da muralha se sobrepunham para proporcionar segurança máxima. Os muros tinham, em média, cerca de 8 metros de altura. Mas a Grande Muralha ainda não se parecia com a construção que conhecemos hoje. Cada imperador seguinte retomava o projeto da Grande Muralha, fortalecendo-a e ampliando-a, fazendo reparos, mas também modernizando as técnicas de construção. Alguns usaram tijolos para construí-la, outros passaram a usar blocos de granito e mármore. As torres de vigia e as plataformas também não estavam lá desde o início. Elas foram acrescentadas pela dinastia Ming. As torres de vigia possibilitavam a comunicação com as outras partes da muralha por meio de mensagens de fumaça e fogo. Então, a muralha é bastante inconsistente em termos de material, mas isso só acrescenta mais charme à construção e mostra quanto esforço e tempo foram necessários.
A razão pela qual algumas partes do muro estão de pé há séculos e ainda estão em boas condições é a farinha de arroz glutinoso. Acontece que essa argamassa de arroz pegajosa é quase como cimento, é muito forte e impermeável, selando os tijolos tão firmemente juntos que nem mesmo ervas daninhas sorrateiras conseguem crescer entre eles. Você também pode notar que alguns tijolos têm escritos gravados neles. Foram deixados pelos trabalhadores que estavam construindo a muralha. O objetivo desses escritos é a garantia de qualidade. Eles contêm informações como localização, quantidade e funcionários responsáveis. Assim, caso haja algum problema com a qualidade dos materiais ou das construções, será possível saber quem deve ser responsabilizado por isso. Recentemente, um grupo de pesquisa analisou documentos históricos oficiais da dinastia Ming, que governou a China do século XIV ao XVII. Eles se depararam com registros de portas secretas na Grande Muralha. Então, decidiram encontrá-las. Eles usaram um robô voador para capturar fotos contínuas da parede com resolução de centímetros. Assim, fotografaram 90% da muralha que foi construída durante a dinastia Ming e descobriram os restos de mais de 220 portas secretas ao longo da muralha. Algumas delas têm uma largura e altura específicas que permitem a passagem de apenas uma pessoa. Outras são grandes o suficiente para permitir a passagem de 2 cavalos ao mesmo tempo. Por que as portas estão lá? O principal objetivo da Grande Muralha era proteger o país do inimigo. Construir portas que permitissem a entrada do inimigo prejudicaria todo o objetivo de ter uma muralha. Então, é claro, as portas eram passagens secretas. Elas combinavam perfeitamente com o entorno topograficamente, e a saída do lado de fora era camuflada com tijolos, de modo que ficasse quase completamente indistinguível da parte de tijolos. A muralha jamais foi apenas uma muralha defensiva e nunca foi completamente fechada. Ela podia ser aberta sob demanda. Ela também era uma estrutura usada para comércio, comunicação entre o interior e o exterior da muralha e, é claro, para defesa e espionagem. Algumas portas eram usadas para comércio com o outro lado. Por portas menores, uma pessoa saía sorrateiramente para espionar o inimigo que vivia do outro lado. Os portões ocultos também eram úteis para um ataque repentino. Como você deve lembrar, alguns portões eram camuflados com tijolos do lado de fora. A saída era tão indistinguível que o inimigo não tinha ideia de onde exatamente ela estava localizada. A entrada interna para os soldados chineses era oca. Assim, eles podiam atravessar a parede e quebrar o portão de saída camuflado por dentro, iniciando seu ataque surpresa. Embora o objetivo principal fosse impedir que as pessoas de fora entrassem na cidade, o muro não era muito eficaz nesse aspecto. Ele ainda podia ser escalado ou contornado. Portanto, a muralha estava sendo vigiada o tempo todo e os guardas davam sinais para as tropas se vissem o inimigo se aproximar. Além disso, o muro proporcionava mais tempo para mobilizar e aumentar as forças do país ou atrair as tropas inimigas para uma posição estratégica difícil. A construção foi interrompida no século XIX. A muralha perdeu sua importância estratégica e militar devido aos avanços tecnológicos. Ao longo dos séculos até hoje, apenas 8% da Grande Muralha está em boas condições, e o restante está danificado. Além disso, cerca de 1/3 da muralha desapareceu sem deixar rastros devido à erosão natural e aos danos humanos. Acho que se pode dizer que agora é apenas uma muralha muito boa. Como você deve lembrar, as primeiras partes do muro foram construídas com terra batida e madeira. Esses não são os materiais mais infalíveis se estivermos falando de milhares de anos. Além disso, métodos agrícolas destrutivos transformaram grandes áreas em um deserto e contribuíram para a erosão. Muitos tijolos foram retirados da muralha no século passado para serem usados na construção de fazendas e casas. A muralha está sendo desconstruída pedra por pedra até hoje, mas desta vez pelos turistas. Muitos deles levam uma pedra como lembrança. É um total de muitas pedras, considerando que mais de 10 milhões de turistas visitam o local anualmente. Desde 1987, a muralha é um patrimônio mundial da Unesco, destacando que ela tem uma importância extraordinária para a humanidade. Ela é um dos 56 patrimônios mundiais da China, o segundo lugar entre os países com marcos protegidos pela Unesco. Quem é o primeiro lugar, você pergunta? Com 58 locais de patrimônio mundial, o primeiro lugar pertence à Itália. E você sabia que a muralha não é apenas uma atração turística famosa, mas também o local da Maratona da Grande Muralha? É uma maratona que foi criada em 1999 e é uma das mais desafiadoras do mundo.
Você adivinhou certo. As pessoas correm ao longo da muralha, incluindo todos os degraus. Há 3 distâncias, de modo que os participantes podem correr uma maratona completa de 42 km, uma meia maratona de 21 km ou apenas uma corrida divertida de 8,5 km. Quando você ouve a palavra múmia, deve sentir um calafrio na espinha. A maioria de nós associa essa palavra aos personagens assustadores que vimos em alguns filmes de terror, mas na realidade, as múmias nos ajudam a entender muito sobre as civilizações antigas, seus governantes e sobre como as pessoas lidavam com a perda de seus entes queridos. Os povos mais famosos do mundo por suas múmias são os antigos egípcios. Eles acreditavam que algum tipo de existência após a morte era possível se certas condições fossem atendidas. É por isso que eles insistiam em preservar o corpo humano por meio do processo de mumificação e colocar a múmia em uma tumba mobiliada, uma espécie de apartamento próprio em pleno funcionamento. Por que eles acreditavam nisso? Bem, porque estavam profundamente conectados ao seu ambiente natural em sua maior parte. Eles viam os ciclos naturais ao seu redor, como o nascer do sol todos os dias, seguido pela lua, ou como uma nova vida sempre brotava das plantas, mesmo depois de elas terem murchado. Eles também acreditavam que o poderoso espírito Osíris, que representava o ciclo de morte e ressurreição, desempenhava um papel nesse processo. Para se preparar para a vida após a morte, os antigos egípcios seguiam certos rituais, como a mumificação, que envolvia o uso de materiais como mel, resinas e incenso para preservar o corpo. Não há outra múmia mais popular do que a do Rei Tut. Ele foi um jovem faraó que governou há mais de 3.000 anos no Egito. O problema com a descoberta de tumbas reais antigas é que a maioria desses locais de sepultamento foi roubada anteriormente. As pessoas sabiam que os antigos governantes tinham deixado muitos pertences valiosos, e por isso esses locais se tornavam vulneráveis a ladrões. Quando a tumba do Rei Tut foi aberta em 1922, as pessoas ficaram entusiasmadas porque ela não havia sido roubada como muitas outras tumbas reais descobertas anteriormente. Isso mostra como ela estava bem escondida. Dentro, sua múmia estava encapsulada em um total de 3 caixões, incluindo um feito de ouro. Os objetos encontrados em sua tumba nos mostraram como era o Egito Antigo. E estudar sua múmia também nos ajudou a aprender sobre a cultura e as práticas populares na época em que ele faleceu. Também aprendemos sobre sua família analisando seu DNA. Os cientistas conseguiram descobrir que ele tinha uma doença chamada malária e um problema no pé que poderia ter dificultado sua locomoção. Ramsés II foi outro faraó do Egito que governou por 68 anos, o que era bastante na época. Ele era conhecido por suas campanhas de expansão e projetos de construção. Muitos objetos de sua época como governante ainda existem hoje, incluindo uma grande estátua dele. Ramsés II tinha cerca de 1,80 m de altura e viveu até os 90 anos de idade. Depois de examinar sua múmia, os cientistas concluíram que ele pode ter tido uma condição médica que afetou sua coluna vertebral. Agora, lembra-se dos ladrões que mencionei antes? Eles provavelmente são a razão pela qual Ramsés II acabou em um caixão simples em uma coleção secreta de múmias reais em Deir el-Bahari, que foi redescoberta em 1881. Felizmente, os arqueólogos conseguiram identificá-lo porque suas viagens estavam registradas em seus invólucros. O processo também era muito tedioso. De fato, no Antigo Egito, o processo de mumificação podia levar impressionantes 70 dias para ser concluído. Uma pessoa especial dizia um discurso muito específico enquanto manuseava delicadamente o corpo e o secava usando um tipo de sal chamado natrão. Eles também usavam linho e resina para dar ao corpo uma aparência mais realista e envolvê-lo em tecido. A tumba era igualmente importante para os antigos egípcios. As paredes da tumba do Rei Tut, por exemplo, eram adornadas com obras de arte complexas que retratavam sua jornada para a vida após a morte, desde a procissão do enterro até sua passagem pelo submundo. Os antigos egípcios acreditavam que todos faziam essa jornada após a morte e enchiam suas tumbas com itens e pinturas para ajudar a pessoa em suas viagens espirituais. Além disso, as paredes da tumba eram decoradas com feitiços de um livro especial, que continha uma coleção de poemas que os egípcios acreditavam que ajudariam as pessoas a alcançar a vida após a morte.
E por falar na importância dessa jornada, as pessoas também colocavam alimentos nessas tumbas antigas. Na tumba do Rei Tut, os arqueólogos descobriram 36 jarras de bebidas antigas e 8 cestas de frutas, que se acredita terem sido deixadas lá para ajudá-lo em sua jornada para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a viagem para a vida após a morte levava muito tempo, por isso deixavam muitos suprimentos, como comida e água para sustentar seus entes queridos. Em geral, os faraós também tinham inúmeras roupas luxuosas e belas joias em suas tumbas para garantir que tivessem uma viagem elegante. Esses itens incluíam vários tipos de roupas de linho, como túnicas, cachecóis, luvas e toucas, além de muitas joias de ouro com pedras preciosas, como braceletes, fivelas, pingentes, colares, anéis e até mesmo representações preciosas de insetos para proteção. Alguns também foram depositados com leques feitos de marfim e penas de avestruz para mantê-los frescos na vida após a morte. Alguns governantes antigos foram até colocados em seus apartamentos eternos junto com barcos. Por exemplo, o faraó Khufu construiu a grande pirâmide de Gizé com sua tumba, e um grande barco foi encontrado em seu interior. O rei Tut, no entanto, foi enterrado com vários remos de barco, mas sem nenhum barco de fato. Em vez disso, ele tinha 3 carruagens e várias bengalas feitas de materiais preciosos, talvez indicando que ele preferia viajar para o além por terra, não por água. Entre os objetos mais interessantes encontrados perto de múmias antigas estão frascos de óleos e perfumes. Se os governantes deveriam estar na moda, por que não cheirar bem também, certo? Além disso, algumas delas tinham alguns tipos de jogos de tabuleiro antigos, a maioria deles feitos de materiais preciosos como ouro ou marfim. Um desses jogos era chamado de Senet. Era muito popular entre os antigos egípcios e muito semelhante ao xadrez atual. Os antigos egípcios podem ter as múmias mais famosas do mundo, mas não foram os primeiros a inventar o procedimento. De fato, tudo começou na América do Sul com uma antiga civilização chamada Chinchorro. Até onde sabemos hoje, esse povo foi o primeiro a mumificar seus entes queridos que haviam falecido. Eles fizeram isso cerca de 2000 anos antes de os egípcios iniciarem seus próprios rituais. É claro que podemos saber muito sobre os antigos governantes estudando essas múmias, mas até recentemente não tínhamos ideia de como eles realmente eram durante sua vida. No entanto, não faz muito tempo, arqueólogos que estudavam objetos egípcios antigos encontraram algumas pinturas de múmias muito especiais. Esses retratos de múmias são pinturas altamente detalhadas de indivíduos que foram feitas enquanto eles estavam vivos. Essas pinturas eram geralmente pintadas em madeira, ao contrário dos retratos clássicos que todos conhecemos, que são pintados em tela. Elas são conhecidas por seu realismo e beleza, e até mesmo foram usadas por pesquisadores para diagnosticar doenças, comparando-as com as múmias correspondentes. Alguns desses retratos também incluem representações de joias, que foram encontradas posteriormente nas múmias. A recente descoberta desses retratos de múmias no Egito Central é significativa, pois marca a primeira vez em mais de um século que essas pinturas foram encontradas. As múmias também surgiram naturalmente em todo o mundo. A mumificação pode ocorrer sem a intervenção de pessoas, devido a condições naturais, como ambientes extremamente frios ou quentes, locais com falta de oxigênio ou exposição acidental a produtos químicos que preservam o corpo. Essas condições não permitem o crescimento de bactérias, o que faz com que o corpo permaneça mais ou menos intacto. O famoso Otzi era uma dessas múmias. Hoje sabemos que ele era um homem que viveu há cerca de 5.000 anos na Europa. Mas quando foi descoberto nos Alpes em 1991, as autoridades austríacas inicialmente acreditaram que se tratava de um alpinista moderno devido à boa... Imagine que você tem 15 anos e se cansou de jogar videogame. Então, para passar o tempo, decide retornar sua atenção a um antigo hobby: procurar cidades maias perdidas. Você já ouviu falar que algumas civilizações antigas supostamente construíram cidades inteiras com base nas constelações? Então decide conferir se as cidades maias também. Você encontra um livro contendo todas as constelações que a civilização maia acreditava existir. Abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a ver que essas informações fazem realmente sentido. E, na verdade, as maiores cidades maias correspondem às estrelas maiores e mais brilhantes das constelações maias. Ok, está ficando interessante.
Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas, quando de repente percebe algo estranho. Tem uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa da constelação existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que é imaginação demais, mas a história é realmente verdadeira. Este relato aconteceu com um adolescente canadense chamado William Gadoury. Ele é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria da constelação que apresentaremos agora. Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando da 23ª constelação que examinou, ele começou a vasculhar a internet em busca de imagens de satélite que poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Ele analisou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de desvendar esse mistério, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. Essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas, então ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense. O seu amigo lhe forneceu imagens de satélite de última geração que lhe deram a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, tem uma grande área quadrada, bem na fronteira entre o México e Belize, que se parece com os restos de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armand Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia ter 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica enlouqueceu com a descoberta do jovem de 15 anos. Isso poderia realmente ser verdade? Vamos ao contexto. As cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Os maias eram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Especialistas acreditam que, no seu auge, a civilização maia consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é uma multidão. E suas cidades eram muito interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, Guatemala e Belize, no México. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos com bola. Os maias eram especialistas em construir pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com o que tinham de tecnologia antiga, foram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, e puderam prever as datas exatas de eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir esta cidade maia muito perdida era incomum, mas não completamente surreal. Os maias eram excelentes astrônomos, então não seria muito estranho que eles construíssem seus principais feitos arquitetônicos relacionando-os ao céu, seria? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Existe uma famosa área de estudo da egiptologia dedicada a estudar como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi propositalmente construída para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion. De acordo com William, ele primeiro teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que esse povo construiu suas cidades onde as construiu. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, não estão perto de nenhum rio ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas foram construídas em terras marginais e em cima de montanhas, o que deixou o jovem de 15 anos intrigado. Seu próximo pensamento foi que poderia ter algo a ver com astronomia. William deu o nome de Mouth of Fire, ou Boca de Fogo, para a nova cidade que ele descobriu, e ele até ganhou um prêmio de mérito por seu trabalho. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica, e muitos especialistas maias trabalharam para desmascarar as descobertas de William. Alguns arqueólogos dizem que as teorias da constelação não são científicas. Anthony Aveni, um renomado antropólogo e astrônomo, referiu-se à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outro desmascaramento das descobertas de William veio de David Stewart, um estudioso dos maias que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não é nada além de um antigo campo de milho.
Sua alegação foi apoiada por uma expedição que ocorreu perto da área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada em tal área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia há muito perdida, o que é muito emocionante se você me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão realmente sendo usadas para encontrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parchak, as imagens de satélite têm sido fundamentais na descoberta de cidades antigas no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de quaisquer sinais de onde poderia haver cidades tempos atrás. O que acontece, diz ela, é que sempre que você tiver algo enterrado, ele será coberto por vegetação, solo ou areia, ou haverá alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes vegetações ou não, ela usa a tecnologia infravermelha, por exemplo. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. Imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que remontam a de 200 a 1200 d.C. Isso sugere assentamentos que poderiam ter tido cerca de 60 mil pessoas. Mas, neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que se encontrou no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram diversos montes que eram acompanhados por valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram restos de paredes cuidadosamente projetadas, centradas em torno de praças, muito parecido com o tipo de construção dos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também lançaram uma nova luz sobre antigas cidades maias há muito descobertas, como Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia. No seu auge, era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. É composta por uma série de monumentos complexos. Muitos deles acredita-se terem sido locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ter sido grande, mas descobertas recentes mostram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o tamanho real da cidade original. E novas descobertas ainda ocorrem. Em 2017, os pesquisadores também descobriram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados do sítio arqueológico Ceibal, localizado a 100 km a sudoeste de Tikal, cientistas analisaram dados de radiocarbono de cerâmica e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o desaparecimento repentino dessa grande civilização. As informações mostraram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população. Bom, parece que é um excelente... De tesouros no valor de milhares de dólares a telefones novos e cidades antigas, vamos mergulhar na água e ver o que conseguimos descobrir. Imagine ir ao rio para desfrutar de um passeio de barco. Quem não gostaria de tirar algumas fotos para eternizar as lembranças dessa viagem? Ops, a água espirrou. Por sorte, você tomou as devidas precauções e colocou seu aparelho em uma bolsa à prova d'água. Mas e se deixar seu telefone cair no fundo do lago junto com a capa? Foi isso que aconteceu com algumas pessoas. Um mergulhador e um youtuber mergulharam em um rio popular entre os turistas e perderam equipamentos no valor de 20 mil dólares, incluindo iPhones novos e algumas joias. Talvez você esteja familiarizado com a imagem de um carro sendo retirado da água em filmes ou noticiários de TV. Às vezes, grandes navios de carga afundam e os caminhões que estão dentro vão junto. Foi o que aconteceu com Tistelgorm Wreck. Ele naufragou em 1941 no Mar Vermelho, e caminhões Bedford estavam dentro. Quer ver algo mais valioso, como um tesouro? Um navio de carga britânico estava carregando uma grande quantidade de lingotes de prata, mas afundou. Os caçadores de tesouros sabiam que havia prata nele e, desde a década de 1940, têm procurado pela embarcação. A equipe da Odyssey Marine teve sorte. A descoberta ocorreu em 2011. O tesouro estava a mais de 4.200 metros abaixo da superfície. O navio havia transportado mais de 110 toneladas de lingotes de prata. A equipe do Odyssey ficou com 80% do valor e doou 20% para o tesouro de Sua Majestade.
É claro que havia mais itens ali, como cartas, bules de chá e lençóis de seda. Você pode ver essas coisas na exposição chamada Voices from the Deep, ou Vozes das Profundezas, na tradução, no Museu Postal de Londres. Que tal um pouco de arte subaquática? Claro, aqui estão as estátuas Moai da Polinésia. Elas foram descobertas em várias áreas do mundo. Por exemplo, a Ilha de Páscoa está repleta de esculturas de diferentes tamanhos, mas muitas também são encontradas em Cancún, Isla Mujeres e Ponta Nizuc, no México. Ver obras de corpo inteiro de milhares de anos atrás embaixo d'água provavelmente seria uma experiência única na vida. As moedas de ouro também são itens populares achados em naufrágios. Muitos mergulhadores descobriram moedas que valem muito dinheiro, mas há um mergulhador na Flórida que realmente tirou a sorte grande. Em 2015, ele se deparou com um tesouro no valor de quase $1 milhão. O achado foi de 51 moedas de ouro, 12 metros de correntes de ouro ornamentadas e uma moeda rara feita para Felipe V, o rei da Espanha. Eles já foram assustadores e perigosos, e ainda parecem assim. Estou falando de navios piratas. Um deles, naufragado do século XVIII, foi escavado na costa da Colômbia em 2015. O tesouro encontrado valia entre 4 e 17 bilhões de dólares. Ele continha pedras preciosas, ouro e muitos outros itens. A próxima é uma cidade subaquática. Neápolis foi arrastada por um tsunami. Ela foi construída na costa do norte da África há quase 1.700 anos. Mergulhadores descobriram os restos dela em 2017 embaixo d'água. Os pesquisadores também encontraram colunas romanas, além de utensílios domésticos e ferramentas. Vamos voltar ao ano de 1503. O explorador português Vasco da Gama estava lutando contra uma tempestade quando perdeu seu navio Esmeralda. Ele foi descoberto em 1998, mas teve que esperar mais de uma década para ser escavado. Os pesquisadores encontraram ali ferramentas de navegação. Elas não tinham tanto valor quanto o ouro espanhol, mas eram tesouros históricos. Em Amsterdã, são pescadas bicicletas nos canais. 1/3 dos habitantes que trabalham faz o percurso de bicicleta. Outros usam suas bikes para diferentes finalidades, como fazer exercícios, ir às compras e assim por diante. Há mais bicicletas em Amsterdã do que residentes permanentes. Infelizmente, muitas delas e até mesmo alguns carros acabam nos canais da cidade. O fato de Amsterdã ter 165 canais com um comprimento combinado de 95 quilômetros não facilita o trabalho das autoridades. Obviamente, os proprietários não jogam suas bicicletas na água. Elas podem acabar lá devido a ventos fortes, vandalismo, roubo ou por acidente. Todos os anos, são pescadas entre 12 mil e 15 mil bikes. A próxima é uma cidade perdida. Heraklion era a porta de entrada do Egito Antigo para o Mediterrâneo. Ela ficou submersa e escondida sob a areia. E era famosa. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Foi mencionada na lenda sobre Helena de Esparta e Paris de Troia. Então, como essa antiga cidade foi encontrada? No início dos anos 2000, uma equipe de mergulhadores achou um enorme fragmento de rocha no fundo do mar e o levou para a terra firme. Descobriu-se que era um pedaço da estátua de Hapi, que era o senhor do rio dos antigos egípcios. A equipe continuou a busca e encontrou 6 outros pedaços. Ao redor, também viu ruínas de templos, peças de cerâmica, joias, moedas, lâmpadas a óleo e assim por diante. O Granada Underwater Sculpture Park é o primeiro parque de esculturas subaquáticas do mundo. Por que ele é tão especial, além de estar localizado nas belas águas do Caribe? Você pode vê-lo em uma viagem de mergulho com snorkel ou cilindro. As esculturas ficam entre cerca de 3 e 5 metros debaixo d'água. A atmosfera e a experiência em si tornam tudo especial. As esculturas são feitas de concreto e aço. Algumas chegam a pesar 15 toneladas. Elas são cobertas por criaturas subaquáticas. As estátuas foram colocadas lá para ajudar a proteger os recifes, manter a saúde do ecossistema e restaurar a vida subaquática na área. Os submarinos são projetados para ficar debaixo d'água, então talvez você não esperasse vê-los nesta lista. Mas eles, de fato, afundam.
Mergulhadores descobriram muitos deles. Por exemplo, um submarino australiano foi encontrado na costa de Papua Nova Guiné mais de um século depois de ter afundado. Aqui está outra cidade submersa, mas esta foi deixada assim de propósito. Você pode ver as antigas ruínas de City Lion ou Xisheng em um lago na China. Ele foi criado em 1959, quando o vale na base da montanha Five Lions foi inundado para criar uma usina hidrelétrica. A cidade, de 1.400 anos, hoje em ruínas, foi submersa por esse fluxo e permaneceu assim por mais de 50 anos. Ela ficou intocada no fundo do lago até o início de sua exploração em 2001. Os mergulhadores descobriram que muitas estruturas, esculturas, leões guardiões e arcos ainda estavam preservados. Os pesquisadores mapearam e documentaram Xisheng e também procuraram uma maneira de evitar que as estruturas fossem danificadas. Em 2011, foi anunciado que a cidade era uma relíquia histórica sob proteção. Quando você vir as ruínas da Lion City pela primeira vez, a vista será de tirar o fôlego. Imagine-se nadando nas águas escuras. Ao se aproximar da cidade, verá suas enormes paredes e esculturas extensas. Maravilhoso, não é? O Museu Subaquático de Cancún é provavelmente o maior do gênero em todo o mundo. Ele não foi exatamente perdido, mas agora abriga um ecossistema aquático. Quem não gostaria de combinar mergulho autônomo e snorkel com uma visita a um jardim de classe mundial com 500 esculturas? Colocadas 9 metros abaixo da superfície, essas esculturas são feitas de concreto marinho com pH neutro para que possam permanecer no fundo do oceano. Além disso, elas mudam com o tempo, ao contrário de um museu tradicional. Isso ocorre porque as obras se tornam parte do ambiente subaquático e um lar para várias espécies de plantas e animais. Em uma instalação, cerca de 450 figuras em tamanho real são agrupadas para sugerir a coexistência harmoniosa da humanidade. Há também o Antropoceno, que é um verdadeiro Volkswagen Beetle submerso colocado no Recife de Manchones. Ok, este não é um item de achados e perdidos, mas é apenas uma água-viva gigante, e eu queria que você a visse. Essa criatura é conhecida como juba de leão e é a maior espécie conhecida de água-viva. Você já descobriu alguma coisa na água?